Olá pessoal, estamos no canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like, dislike, comentar, passar para frente, enfim. Hoje eu recomendo o filme clássico total, O Bebê de Rosemary. Eu não tenho aqui o filme, tá? Eu assisti no streaming. E por que eu tô fazendo? Ele saiu no Amazon Prime. E aí eu fui reassistir. Tem muita coisa que eu tenho até em DVD aqui que eu tô dando preferência para assistir no streaming por causa da qualidade da imagem, né? Então se assistir em HD é outro esquema. Não tem o Blu-ray, não tem esse lance, nem vou investir nisso, porque hoje o streaming é bem mais fácil, até por questão de storage e tudo mais. É óbvio que às vezes o negócio sai da disponibilidade, aí você fica refém, mas... e assim, a minha sobrinha Gabriela teve aqui em outubro, ela e meu cunhado vieram para resolver um negócio aqui em São Paulo. Eles moram na Bahia, e a gente sempre faz a sessão de terror e tudo mais, né? Agora ela tá adolescente, então é mais legal ainda, que a gente sempre foi de assistir as coisas juntos, assistir Backyard, Patati Patatá, então, e agora eu tô tendo o momento de assistir as coisas mais legais com ela, assim. Faz parte, né? Quem é pai e mãe aí sabe como é que funciona isso. E a gente sempre assiste um monte de filme de terror, e assiste série e tal. E a gente assistiu, falei, tem o Bebê de Rosemary aí. E fazia uns 20 anos que eu não assistia o Bebê de Rosemary. E eu sempre falava pra ela, comentava com a Laís, ela tinha vontade de assistir também. A Laís dormiu, tá? Ela assistiu como ela costuma assistir. Ela foi até acho que metade do Bebê de Rosemary, aí ó, a maritaca de Rosemary tá se manifestando junto com o Song of Sam. E a gente pegou pra assistir em HD, pô, muito legal. E eu tinha um pouco de medo, assim, porque eu lembrava do filme, mas eu lembro como ele é, ou como eu imaginava que ele seria. É muito louco isso, que a gente tem essa memória afetiva, né, com algumas coisas, e quando você volta para assistir, às vezes não é aquilo que você tinha na cabeça e tal. E muito pelo contrário, um filme maravilhoso, um filme do Roman Polanski, né, com a Mia Farrow. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. A Ruth Gordon, ela ganhou, que é a atriz coadjuvante, ela ganhou o Oscar, Globo de Ouro, na interpretação de filme. Então vamos lá. A história se passa em 1965, mas esse filme saiu em 1968. E o que acontece? Ele vai contar a história de um casal, o cara é ator, né? Eles se mudam para um apartamento e do lado eles têm uns vizinhos meio estranhos e tudo mais. E esses vizinhos vão, né, começar a interagir com eles, o cara não consegue o papel, né, o marido da Rosemary não consegue o papel, ele tal. E esse vizinho, de repente as coisas começam a dar certo para eles. Ao mesmo tempo, esses vizinhos começam a participar da vida da Rosemary e tudo mais. E eles estão tentando aí dar continuidade à família, um casal que não tem filhos e tal. E num dia lá, a vizinha manda um bolo, um muffin para Rosemary de presente, ela come, ela não se sente muito bem, e ela tem um pesadelo. E nesse pesadelo ela tem uma relação sexual, que ela começa achando que ela está com o marido dela, e no meio da relação ela percebe que nesse pesadelo ela talvez tenha transado com alguma coisa mais barra pesada do que ele imaginava. Na verdade, há boatos, por exemplo, que não tem confirmação, né? Eu fui fazer a pesquisa depois e tal, que eles chamaram para fazer essa cena, quem representa o diabo, o Anthony LaVey.
Não dá pra ver direito, tá? Ela tá naquela coisa meio onírica, assim, então você não vê a pessoa direito. Ela só lembra dos olhos. Ah, aí ela lembra dos olhos, então você vê, você entende que ela transou, se ela transou, você fica em dúvida no filme se ela transou ou não com o capeta, mas que foi o capeta foi. Se foi real ou não. Esses vizinhos começam a cuidar da dieta dela, então ela descobre que ela está grávida, eles começam a ajudá-la e indicam um médico e ela não vai no médico dela e eles começam a isolá-la, né? Começa a ter todo um... E ela começa a emagrecer, ela começa a ficar cadavérica, assim, e eles fazem cuidam de uma dieta especial para ela e o negócio vai. E ela começa a ficar desconfiada disso. Ela começa a desconfiar dessa dominação deles, deles ficarem em cima dela, deles não darem espaço e tudo mais, e vai. Aí ela tenta ir num outro médico. Eu sei que eles começam, você começa a ver que parece que ela está cercada o grupo está extremamente. E o marido dela os ajuda. Ela começa a perceber que ela está sozinha, porque o próprio marido dela está do lado dessa galera. Vai. E aí, como eu citei no Seven, a grande sacada desse filme é a indução. Então, ele cria um terror, ele cria uma sensação de terror, mas em nenhum momento você vai ter aquela sensação... e aquela coisa visceral de um exorcista, que você vai ver o demônio, você vai ver... O grande lance desse filme, e a tensão que ele cria, é que você não tem grandes cenas de ação. Você não tem grandes cenas gore, cenas de demônio e tudo mais. Você fica naquela tensão de acompanhar a gravidez dela, ela passando mal. E aí você vai vendo que ela está sendo consumida pelo bebê, né? E aí você começa a criar suas teorias durante o filme. E isso é muito louco. Cara, não tem como você comentar do bebê de Rosemary, que a maioria das pessoas já mais ou menos sabe o que vai acontecer ali. Então, se você não sabe, dá um time, para aqui e não assiste mais o vídeo. Assiste o bebê de Rosemary e descubra o que vai acontecer lá. Então vai ter spoiler daqui pra frente. Como diria Lucas THE Maia, que tem um canal maravilhoso lá, o Refúgio Cult. Então o que vai acontecendo? Você vai vendo que a gravidez está fazendo muito mal para ela. E que ela, por exemplo, ela é vegetariana, ela começa a comer carne, assim, ela começa a ter uma necessidade de comer carne, aqueles vizinhos o tempo todo, né? E ela vai dar à luz, o parto dela vai ser extremamente complicado, porque ela já está tentando fugir deles, que ela está com medo dessa galera, ela não sabe o que essa galera está querendo com ela nem desconfiou ainda do que está acontecendo. Mas ela tem a recorrência daquele sonho que ela teve lá. E ela começa a ficar em dúvida. O neném nasce, eles vão... Aí o neném vai estar no apartamento do vizinho, né? Ela vai ficar uma semana sendo tratada pelo pessoal e tudo mais, até que na cena final ela vai ver o bebê. E ela descobre que que o filho não era o pai dela, ela teve o filho do anticristo. E essa cena é muito louca. Tem um documentário do Roman Polanski, no Biography, muito tempo atrás, no final dos anos 90, que o diretor de arte chega pro Roman Polanski e fala assim: quando que a gente vai filmar a cena do bebê? E como é que eu providencio o bebê? Aí o Roman Polanski olha para ele e fala assim: como é que chama o filme? O cara fala: Bebê de Rosemary, que é um livro até. Aí ele fala: então tá respondido. Como assim tá respondido? Ele fala: de quem que é o bebê? Rosemary. Sim. Então, nós nunca vamos mostrar o bebê. Tanto que essa cena é assim, ela chega
no apartamento desses vizinhos, tá todo mundo que participou da conspiração lá, e aí você percebe que eles são um culto satânico, né? Uma seita que está gerando o anticristo, e aí tem um berço assim, todo preto, tal, e o pessoal todo feliz, assim, uma cena super paradoxal, né? Porque você tem toda aquela coisa da vida nova, aquele berço preto, assim, indicando a cruz de ponta cabeça. Eu não lembro agora, acho que tem uma cruz de ponta cabeça. E aí você vê as pessoas olhando o bebê e saindo. E aí a câmera está na perspectiva de quem está atrás do berço. Então você vê a reação de quem está vendo o bebê e as pessoas reagindo. E aí você tem a reação dela olhando e levando susto porque ela gerou aquilo ali, é o bebê que é o anticristo. E nunca mostra o bebê. Por que nunca mostra o bebê? Que foi aquilo que eu falei, que é uma influência que teve no filme do Seven, que é o poder do filme do Seven. O Roman Polanski explica para o diretor de arte o seguinte: se eu colocar um bebê ali ou um boneco, nada vai superar a imaginação humana. Então, se eu deixo pro telespectador imaginar o bebê, isso é muito mais potente do que eu colocar um bebê demoníaco lá. Porque às vezes o meu conceito de bebê demoníaco é diferente do seu. E você vai projetar naquela cena o que você tem de pior em relação a essa informação na sua cabeça. É o que acaba acontecendo lá no Seven, influenciado pelo Bebê de Rosemary. O Dario Argento, por exemplo, que é um diretor italiano, ele faz muito isso. Por que ele fazia isso? Porque ele não tinha um efeito especial para fazer a cena. Você vai ver cena de esfaquear, por exemplo, no Dario Argento, quando você vê um personagem vai esfaquear a outra, ele usa a sombra, então ele mostra a sombra de uma faca indo contra alguma coisa, contra o corpo da outra pessoa. Porque é muito mais poderoso o poder da sugestão, da sua imaginação, do que colocar uma imagem concreta em si. E isso é genial no Roman Polanski. E aí ela olha, ela renega o bebê a princípio, mas é filho dela. E aí mostra a questão do instinto materno. E ela vai aceitar ser mãe do bebê, porque o bebê é de Rosemary, é dela. E ela vai ser a mãe dele e vai dar conta do anticristo. Existe uma continuação desse filme que saiu em... deixa eu dar uma olhada aqui. Em 1976, que chama Olha o que Aconteceu com o Bebê de Rosemary. Não é legal, não agrega. Eu acho que e não é do Roman Polanski, não é. O grande barato é esse filme. A tensão, é um filme que é isso que é. E o Roman Polanski ele é muito bom nisso. Dele criar essa tensão sem nunca entregar nada. E sem nunca precisar apelar para grandes cenas assim. As interpretações estão fantásticas. Muita gente criticou a interpretação da Mia Farrow, mas eu entendo que ela precisava ter essa, que ela é muito... muito... E na verdade você precisava de uma personagem que tivesse esse lance pueril quase, para poder ser enrolada do jeito que ela foi e passar o que ela passou. Então eu acho que ela cria um contraponto interessante para essa tensão assim no filme. Mas, né, é a minha opinião. Mas é um filme muito legal e eu recomendo O Bebê de Rosemary, que é uma referência, assim. Você vai ver muita gente falar O Bebê de Rosemary, quando você fala a criança é horrorosa, horrorosa no sentido que ela tem fogo no nariz, é encapetada, e fala, O Bebê de Rosemary. Então virou uma referência pop, assim, e merecidamente, assim. Tem uma minissérie que saiu em 2004 também, do Bebê de Rosemary, mas, assista, Amazon Prime, Bebê de Rosemary, muito legal, em HD ainda, né, que fica na qualidade desses streaming aí, muito bom. O poema de hoje chama Percepções. A realidade, ou que pelo menos acreditamos ser a nossa percepção dela, pode nos pregar peças, ora sutis, ora de uma grosseria absurda, e muito além de depender de nós, o que dela vemos e compreendemos, e muito além de depender de nós, o que dela vemos e compreendemos.
ainda caímos no grande problema de envolver outras pessoas com as mesmas alterações de percepções, tornando impossível chegar a uma verdade que seja realmente absoluta. A gente vê o que a gente quer ver e aí a gente quer juntar essa percepção do que a gente viu com a percepção de outra pessoa que viu o que ela viu, e cada um viu uma coisa que a gente não sabe direito se viu. Então, e aí eu peguei esse poema justamente para pegar essa grande sacada do filme, que é simples no final, da genialidade do Roman Polanski, e que tornou a obra tão potente assim. Ele deixou que cada um tivesse a sua percepção daquela história que ele construiu. Cada um determinou como era o bebê de Rosemary, o pior possível dentro do seu subconsciente. E a gente, para entrar em conceitos, precisa tentar alinhar e alinhavar essas percepções o mais próximo possível. E é difícil pra caramba, hein? Grande abraço, deixa o like, dislike, se inscreva no canal, acione o sininho, comenta, passa pra frente. E a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.